Boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje, pessoal, vou falar para vocês sobre as linhagens de Nabucodonosor e Licão. Dois seres aí, né, dois lobisomens muito conhecidos aqui pelo meu sobrenatural, que deram origem de fato aos lobisomens, tá? Não só o Licão, mas também o Nabucodonosor. Tem algumas divergências sobre isso, então é sobre esses personagens que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então você que é novo no canal, não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando esse vídeo aí com todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Ajuda o canal a bater os 5 mil inscritos. E se também gosta aqui do meu trabalho, considera virar membro aí. São só R$ 8 por mês, cara. Você não vai passar fome por isso não, tá? Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em noites enluaradas, quando o vento uiva e as sombras dançam, duas figuras lendárias emergem das brumas da história e também da mitologia. Licão, conhecido, né, porque desafiou os Zeus, e Nabucodonosor II, né, o imperador babilônico, que enfrentou sua própria transformação. Mas e se eu te dissesse que ambos compartilham de uma conexão sobrenatural? Isso mesmo. Suas linhagens influenciaram o mundo moderno? Bom, prepare-se então para uma jornada épica através do tempo e da história e dessas lendas, tá? Começando primeiramente por ele. O pessoal tem muita dúvida, inclusive ontem foi noite de lua cheia, então você que gosta de sair por aí à noite, gosta de tomar umas cajibrinas aí, sai por aí de madrugada, cuidado, hein? Essa semana a gente tá no período de lua cheia, cuidado, rapaz. Vai que você vê alguma coisa que você não gosta aí, né? Mas enfim, começando por ele, Licão, conhecido como Rei de Arcádia. Pois é, na antiga Arcádia, meus nobres, Licão era um rei conhecido pela sua impiedade e crueldade, ele era bastante conhecido por isso, tá? Segundo a mitologia grega, ele tentou enganar Zeus, foi daí que começou, né, a origem dele, servindo-lhe carne humana. Seria, nos relatos, disseram que era de um bebê, inclusive, tá? O que piorou a situação. O que enfureceu o deus dos deuses. E como castigo, né, Zeus transformou Licão em um lobo, dando origem à lenda do lobisomem. Se liga nisso. Licão também é lembrado por suas contribuições na cultura, como a fundação da cidade de Licosura e a instituição dos Jogos Liceus, uma celebração em honra a Zeus, que foi aquele deus que o puniu com a transformação. Isso gerou um questionamento, muita gente no meu vídeo de ontem a respeito dos deuses pagãos ficou perguntando, narrador, deuses têm essa capacidade de transmutar matéria? Sim, eles têm, por isso que Zeus amaldiçoou Licão, transformando ele no lobisomem, eles têm essa capacidade, tá? E não é muito difícil de fazer isso não. No caso de Licão, pessoal, ele deu origem a uma linhagem de lobisomens, tá? Essa linhagem é conhecida como puro sangue, ou seja, os lobisomens que vieram, que foram mordidos por Licão, eles conseguem voltar à forma humana, tá? Eles tinham essa consciência, no começo pelo menos. Eles conseguiam sim se transformar e voltar à forma humana porque a licantropia deles não foi passada por uma mordida em específica. O primeiro deles, o original, por assim dizer, não foi mordido, ele foi amaldiçoado, diferente, tá? Vocês têm que prestar muita atenção nisso. Daí que começou essa confusão que as pessoas fazem de dizer que lobisomem volta à forma humana. Hoje em dia, não. Os puros sangue hoje praticamente deixaram de existir. Por quê? Primeira coisa que vocês têm que entender. Os lobisomens que existem hoje em dia, que o pessoal filma, ou o pessoal conta que nas histórias, nos relatos, né, que meu avô viu, são infectados, tá? Esses infectados adquiriram a licantropia através da mordida ou de infecção pelo sangue. Inclusive há até uma história de que você pode passar a licantropia através da relação sexual, uma coisa que é bem discutida, eu já até falei sobre isso aqui no canal, mas seria uma forma de contaminação. Então é uma forma também, né, acredita-se, de passar a maldição, o vírus, enfim, como você prefira chamar. E os lobisomens puros, que é o caso de Licão, né, como eu estou falando aqui, ele foi transformado por Zeus, ele tinha consciência, ele tinha racionalidade, tanto que depois de ser transformado, ele criou esse templo em homenagem a Zeus, e ele mordeu, ele escolhia as pessoas que queria transformar, ele não saía mordendo aleatoriamente, ele transformava de livre e espontânea vontade. Um filme que faz alusão a isso é o filme Anjos da Noite, que inclusive o nome do protagonista é Lúcian, que lembra muito Licão, e no filme os caras chamam os lobisomens de Licãs,
É que vem o Licão, né? E no caso de Nabucodonosor, já é o William. Já é a analogia que eles fazem com o William, que é o irracional, que não volta à forma humana, que foi o que aconteceu com ele, tá? No caso de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, séculos depois, né, no coração da Mesopotâmia, Nabucodonosor II ascendeu ao trono da Babilônia. Ele foi reconhecido pelas suas campanhas militares e projetos de construção, como a reconstrução da cidade de Babilônia e a construção dos jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a sua história ela seja amplamente documentada, tem muitos relatos que sugerem que Nabucodonosor enfrentou um período de loucura, durante os quais ele acreditava ser um animal, possivelmente um lobo, refletindo uma transformação simbólica. Aí vem aquela doença chamada porfiria, que é conhecida como a doença do lobisomem, ou a doença do vampiro, que a pessoa acredita estar se transformando no animal, manifesta todos os sintomas, né, fisiológicos, por assim dizer, palpitação, alongamento dos dentes, sensibilidade à luz do sol, mas na verdade ela está passando por um transtorno mental e não por uma transformação física de fato, tá? No caso, no caso de Nabucodonosor, acredita-se que ele foi amaldiçoado também e que ele tenha sido mordido. Só que no caso de Nabucodonosor, aconteceu uma espécie de alteração genética da maldição, do vírus da licantropia, e ele não conseguia voltar à forma humana. Ele não conseguia mais voltar a ser homem, né, de carne e osso. Ele ficou na forma animal até sua morte. E nesse período que ele ficou ali como lobisomem, ele saiu infectando muita gente, saiu mordendo muita gente, matou muita gente. E esses lobisomens que ele mordeu deram origem aos infectados. Foi assim que começou, né? Então esses lobisomens que vieram de Nabucodonosor foram os lobisomens que no filme Anjos da Noite, só para você entender essa relação, teria sido os que foram mordidos por William, lá, né, que era o irmão do Marcos. E esses não conseguiam voltar à forma humana, eles eram irracionais, eles eram muito mais fortes fisicamente e muito mais bestiais, porque realmente eram animais de fato, eles não tinham consciência daquilo que estavam fazendo, diferente dos lobisomens que foram mordidos por Licão, que voltava à forma humana, tá? Só que diferente da crença popular, lobisomens não são imortais, eles não vivem centenas de anos como no filme, né? No Anjo da Noite lá, eles retratam os licantropos como imortais. Isso não é verdade, tá? Os lobisomens envelhecem e morrem de velhice, tá? Eles só têm uma resistência maior, uma imunidade maior, mas eles morrem do mesmo jeito, tá? E foi isso que foi acabando com a linhagem dos puro-sangue ao tempo, tá? Como os lobisomens puro-sangue, eles não se reproduziam tão facilmente, na maior parte das vezes o que matou eles foi o próprio tempo, né? O tempo ia passando, eles não se reproduziam tanto, não constituíam uma família como o pessoal imaginava, aquelas famílias de novela da Globo, e foram morrendo, foram se acabando. Enquanto que a linhagem que sobreviveu foi a linhagem de Nabucodonosor pela irracionalidade, eles iam mordendo a pessoa, atacavam a pessoa, quando não matava a pessoa se transformava, virava um animal e saía por aí, né, pela floresta, louco, e foi a que sobreviveu nos dias de hoje. Então, essa confusão é que tem muitos grupos no Telegram, no Facebook, enfim, nas redes sociais, no Reddit da vida aí, que a galera discute, não, meu vizinho ele volta à forma humana, meu amigo da escola ele volta, mentira, tá? Ele não volta não. Porque a linhagem que sobrou, o que restou hoje em dia foram os lobisomens que é chamado lobisomens infectados. Eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado Lobisomens Puro versus Lobisomens Infectados. Recomendo que você assista depois desse aqui, para você entender melhor essa diferença. Mas, resumidamente, é isso. A diferença biológica é essa. Os lobisomens puros, que foram os que foram transformados, no caso por Licão, eles eram, no caso, mais conscientes. Eles tinham essa racionalidade, sim. Não é à toa que eles voltavam à forma humana e foram lobisomens aí que contribuíram para a história. O próprio Licão fez isso. E todos aqueles que ele mordeu, que ele transformou, foram escolhidos por ele. Ele não saía mordendo aleatoriamente. Mas eles não eram tão resistentes ao tempo. Eles morriam, né, de velhice mesmo. Eles não tinham imortalidade sobre-humana, essas coisas que o pessoal inventa hoje em dia, né? O pessoal tira as informações do rabo e diz que viu. Mentira, não viu coisa nenhuma. Enquanto que Nabucodonosor, que já tinha uma propensão a problemas psicológicos, foi transformado em lobisomem, saiu mordendo todo mundo aleatoriamente porque ele não tinha controle do que ele estava fazendo.
né? E depois que ele foi mordido, né, por um lobisomem esse que foi transformado por Licão, ou seja, era um lobisomem puro, mordeu Nabucodonosor e, por alguma razão, o vírus, né, a licantropia, se moldou no corpo dele. Acreditam-se, muitos relatos acreditam-se que tenha sido por alguma espécie de intervenção divina, enfim. Aí já fica a questão de especulação. E a licantropia no corpo de Nabucodonosor se alterou, trazendo, então, criando essa linhagem de infectados, que começou com ele. Então, tanto que a descrição da forma física de cada um é diferente. O pessoal descrevia Nabucodonosor como um animal quadrúpede, com garras muito grandes, dentes muito afiados, altamente acelvajado, que matava qualquer um que via pela frente. No caso de Licão, não. Já descrevia um lobisomem que andava erecto, né, um bípede, com focinho menor e com hábitos mais sociáveis. Ou seja, um lobisomem com consciência, com racionalidade. Coisa que hoje em dia você não vê. Os relatos, é só você pegar os relatos aí no YouTube, em qualquer rede social de ataques, que você vai ver que as pessoas são despedaçadas, que o lobisomem parte para cima da pessoa com violência. Então, assim, são lobisomens que você vê que tem uma característica ali selvagem mesmo. Que agem como, por exemplo, um tigre, agiria, como um leão, agiria, enfim, qualquer animal selvagem. Eu falo animal selvagem, tô ofendendo os licantropos, não, pessoal, tô falando a real, tá? Eles se comportam, agem como animais porque são, de fato, animais sobrenaturais, tá? Isso não é rebaixar a espécie, não, isso é só relatar o comportamento dela. Mas, enfim, basicamente a diferença entre eles seria essa, né? Os lobisomens, eles, no caso de Licão, eles são muito, no caso, muito conscientes, refinados, por assim dizer, os lobisomens gourmet. E os lobisomens que foram criados por Nabucodonosor são lobisomens mais selvagens que não têm racionalidade. Então essa é basicamente a diferença. Fisiologicamente, né, ambos têm força sobre-humana, uma força muito grande, capaz de despedaçar pessoas muito fácil, mover cargas, né, gigantescas, e ambos conseguem se curar mais rápido de ferimentos. Se curar mais rápido não é se regenerar como o Wolverine, tá? É se curar mais rápido. Não é se regenerar, tomar um tiro de 12, voltou ali, a ferida fechou automaticamente. Não é isso, tá? E com relação à questão de envelhecimento, os lobisomens que eram puros, eles tinham um envelhecimento mais lento. Eles viviam mais tempo. Os infectados morrem mais cedo, tá? Por causa da infecção. O vírus, ele é diferente, ele se modificou ao longo dos anos, tá? Seria basicamente isso. Não tem cura para a licantropia. A única cura que acreditam que é conhecida é deixar a pessoa mais ou menos aí uns 2, 3 anos sem consumir carne humana, para ele recobrando a consciência, o que funcionava com os lobisomens puros, porque eles não eram dominados pela fera interior, coisa que com os infectados não funciona. Se você deixar ele preso 2 anos sem consumir carne ou sangue, ele vai só morrer de fome mesmo, como uma pessoa morreria se ficasse trancada sem se alimentar. É basicamente isso. Enfim, pessoal, essas são as principais diferenças. Acredito que eu fui bem claro nesse vídeo. Se você ficou com dúvidas, deixa aí nos comentários, né, o que é que você achou. Deixe sugestões de vídeos, eu estou vendo tudo e anotando, tá? Lembrando que essa semana eu vou postar vídeos de segunda a sábado, para a alegria de vocês. E vou tentar manter essa frequência aí pelos próximos meses, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. É com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por aqui. É como sempre um grande prazer falar com vocês. E até breve, meus pequenos.